Olá, que Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje vai ser abordado de uma forma bem rápida, né? De um jeito bastante compacto, que é a respeito da alimentação do ser humano, né? Se nós, seres humanos, devemos comer carne ou não. É claro que o vídeo ele vai ser feito bem rápido, né? Porque não vai ser revelado nenhum tipo de segredo da organização e nada, mas vai ser falado algumas coisas básicas, né, que muita gente de um modo geral não sabe, né? Então o que acontece? Hoje em dia tem gente que diz, o ser humano pode comer carne, não pode, o ser humano tem que virar vegano, não tem, vegetariano, né? Então vamos lá, né? A natureza ela é perfeita, né? Então Deus, ele criou a natureza perfeita. E se a gente for ver, na natureza existe um mecanismo de autocontrole, né? Vamos usar como exemplo as pastagens da África. Aonde tem bastante capim na África, tem zebras, né? Por quê? Porque as zebras controlam o excesso de capim, correto? Aonde tem muitas zebras na África, tem o que? Leões. Por quê? Porque os leões controlam o excesso de zebras, né? Então é um mecanismo de autocontrole. E se a gente for ver aonde tem muitos animais carnívoros num lugar só, seja muitos leões ou qualquer outro animal em excesso em algum lugar do mundo, tem pragas e tem doenças que vai controlar o excesso daqueles animais, né? E se a gente for ver, depois de todo tipo de epidemia, pandemia ou doenças, historicamente, surge uma mudança climática que erradica aquela doença e logo a natureza volta ao normal de novo, né? Então, se a gente for ver historicamente até hoje, nenhuma epidemia, pandemia, peste, nenhuma durou para sempre, né? Sempre houve uma mudança climática, sempre houve alguma coisa, né, que erradicou aquela doença. Então, se a gente for ver, a natureza é perfeita, Deus criou a natureza perfeita, né? Nós, seres humanos, temos como dever servir a Deus, né? E se a gente for ver, a natureza ela é perfeita, ela possui um mecanismo de autocontrole, né? Então, nós, seres humanos, devemos comer carne ou não? Apesar do ser humano, né, ele ter sido feito por Deus, majoritariamente, né, biologicamente, para comer verduras e coletar coisas, né? Deus criou a nossa capacidade da agricultura, da tecnologia, mas nós também somos carnívoros, né? Porque nós, estando no topo da cadeia alimentar, né, nós somos animais carnívoros, nós controlamos a natureza em algumas partes, né? Claro que Deus é que controla majoritariamente a natureza, né? Então o que acontece? Hoje nós comemos vegetais, nós comemos carne, nós comemos cogumelos, né? E se o ser humano cometeu o erro de se tornar vegetariano? Se o ser humano se tornar o erro de se tornar herbívoro, o que acontece? Hoje o ser humano já tem uma superpopulação e a tendência é crescer cada vez mais. Vamos dizendo que o ser humano chega aí supondo que o ser humano chega a 12, 13 bilhões de pessoas em alguns anos e todo mundo vira herbívoro, o que a natureza vai fazer no seu autocontrole? Onde tem muito animal herbívoro, pode surgir um animal carnívoro para controlar, né? Então olha só a aberração, olha só o perigo que o ser humano pode estar entrando ao se tornar um animal vegano ou vegetariano, né? A natureza pode criar algum animal mais forte que o ser humano para controlar o excesso de população, né, de seres humanos, né? Então, ou seja, aí para surgir algum animal mais forte que o ser humano, com tanta tecnologia bélica, né, tanta tecnologia que o ser humano tem hoje, na alimentar,
de controle de recursos, a humanidade teria que retroceder milhares de anos, né, em vários aspectos. Então vamos dizendo que hoje acontece uma terceira guerra mundial aqui, né, país contra país, aqui guerra lá, aqui, né, ou seja, uma guerra, uma terceira guerra mundial. Iria ser jogado, né, pragas, doenças, armas biológicas, armas químicas. Teria lugares do planeta que a civilização iria retroceder milhares de anos, né? Ia ter lugar que eu tá vivendo igual ao jeito primitivo. E ali o ser humano estando inserido no ecossistema, né, que tem muito vegano que fala que o ser humano deveria estar inserido no ecossistema, aí a natureza pode desenvolver um predador natural para o ser humano. Aí o ser humano acaba entrando em maus lençóis, né? Aí o ser humano acaba entrando em maus lençóis. Então o ser humano ele não deve ser vegano e não deve ser vegetariano. O ser humano deve se manter no topo da cadeia alimentar, sendo carnívoro, porque uma superpopulação de seres humanos herbívoros pode fazer com que o ser humano saia do topo da cadeia alimentar, entre no meio do ecossistema e se torne presa. Isso seria um retrocesso absurdo para a humanidade, tá certo? Então Deus projetou o ser humano para dominar o planeta Terra. Deus projetou o ser humano para comer carne. Então eu sou carnívoro, né, e aconselho a todos da organização a serem carnívoros e não fazer a besteira de serem veganos, vegetarianos, herbívoros, porque isso nada mais é do que um desvio, nada mais é do que um erro de conduta que pode levar o ser humano ao colapso, pode levar a civilização ao colapso, né? Que nem eu digo, Deus criou a natureza perfeita, existe um sistema de autocontrole e nós não podemos ser, né, uma superpopulação de herbívoros, né? Nós temos que dominar o planeta Terra, né? Encher o planeta, né, e dominar, né, todas as aves do céu, todos os animais, né? Então nós seres humanos temos que ser os carnívoros, né? Então eu sou carnívoro e vou continuar sendo, né? E devemos continuar no topo da cadeia alimentar. Esse foi o tema de hoje. Um abraço e que Deus abençoe.